primeiro vídeo de revisão, nós começamos já há 8 dias, né, a transmitir os conteúdos lá nas playlists. E se você quiser convidar alguém, a dinâmica é sempre essa. Toda sexta-feira eu faço revisão, juntou um pouquinho, porque a primeira sexta tinha poucos vídeos, né? Mas pouco conteúdo. Eu vou revisar hoje, cada sexta-feira eu reviso. Então na transmissão que eu faço para você na sexta à noite, que é para o sábado, é o vídeo da revisão, tá bom? Então, se você quiser inclusive convidar alguém mais para participar, é legal ele pegar esse vídeo, né, de sexta, assistir aqui e a partir de já se inscrever até o sábado, e aí ele já fica atualizado com os conteúdos. Então olha só, primeiro dia eu falei a respeito da questão de ficar dissociado da emoção da relação, tá? Então nossos filhos, né, vou sempre direcionar para filhos, que essa é uma playlist para pais, mas se aplica a qualquer questão da vida. Nossos filhos, eles geram, ou o cônjuge que funciona o exemplo, né? Gera um estímulo, né? As pessoas geram um estímulo nas nossas relações. E às vezes a gente toma para nós, como se aquela birra, aquela questão ali fosse uma agressão a nós. Tá? E aí a proposta aqui foi você fazer o exercício de se dissociar disso, como se fosse uma coisa independente de você, não é contra você. Né? Então você tratar de uma forma mais tranquila, e em vez de você reagir àquele estímulo, você conseguir ficar tranquilo e depois você agir. Então esse foi o desafio do primeiro dia. No segundo dia eu falei a respeito dos pensamentos, né? Então primeiro, que pensamento não é verdade necessariamente, e nem que todo pensamento vai acontecer. Então a gente a gente se influencia muito pelas coisas que a gente pensa, e nem sempre o que a gente pensa é verdade, né? A gente pensa às vezes que o menino não tem jeito. Então todo esse pensamento ele vai criando sentimentos que repercutem na maneira como a gente age com as crianças. E a gente às vezes a gente sofre por antecipação, né? Essa é outra questão de competência emocional. Então sofrer antes da hora é uma incompetência emocional que a gente tem, e a gente fica naquela angústia por coisas que 80% das coisas que a gente sofre por elas não acontecem. Existe um estudo a respeito disso. Né? Então a gente fazer essa gestão e trabalhar de forma mais tranquila os nossos pensamentos, especialmente a respeito das crianças, né? Aí pensa, pô, não tem jeito. Não tem jeito sim, mãe. No terceiro dia eu falei sobre uma passagem de escritura que está em Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então a gente procurar lidar com as pessoas de forma mais tranquila, né? Às vezes você vê que todos os conteúdos estão associados, né? Você tem estímulos que te levariam a falar uma palavra dura, mas você então dá uma resposta branda, né, para que desvie o furor. Então, que a relação seja mais tranquila. E nesse dia também, uma questão de um psicólogo americano chamado Gottman. Então esse psicólogo ele fez uma pesquisa a respeito dessas interações, né? E ele queria saber se essas interações negativas que a gente tem, se a quantidade de interações negativas ou intensidade é que repercutia na separação dos casais, nos problemas, nos conflitos, né? E aí ele identificou o seguinte, que nenhuma das duas coisas são importantes. O que é importante é o seguinte, para cada uma interação negativa, a gente tem que ter pelo menos 3 interações positivas. Então, seja como for a interação, se acontecer nessa sequência, com o mínimo de 3 positivas para uma negativa, o relacionamento ele funciona bem. É normal de ter problema, né? Então, o desafio aqui foi você avaliar como é que estão sendo as interações com o seu cônjuge, né? E também em relação aos filhos. Se a gente está só tendo interação negativa ou se nós estamos conseguindo ter esse equilíbrio aí. E para ajudar nisso, eu pedi que fosse escrito para essa pessoa, que seja o filho, seja o cônjuge, quem você achar interessante, uma carta de gratidão, expressando os motivos pelos quais você é grato por aquela pessoa, né, pela sua relação com ela. Não precisa entregar a carta, tá? Alguns pais entregaram, outros não, mas a ideia é escrever para que você possa, vamos dizer, organizar isso na sua cabeça e você possa perceber que tem muitos motivos para ser grato. No dia 4, eu falei a respeito de hábitos, apenas na forma de estrutura, né? Nós temos crenças, valores, e esses elementos que são internos e inconscientes, que a gente forma ao longo da vida, né? Eles influenciam nossos pensamentos,
e os nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos, e o sentimento gera ação. E a ação, ela produz resultado. Então o único que produz resultado é a ação. Tá? A ação produz resultados. Mas como é que o que é um hábito então? É quando você faz a ação muitas vezes. Então uma ação repetida, ela cria um hábito, o hábito define nosso caráter define nosso destino. Então existe uma chave aqui. É claro que a ação ela está influenciada pelo sentimento, pelo pensamento, pelas crenças e valores. Né? Então a coisa começa aqui na cabeça da gente, é interno. Mas quando a gente repete pelo menos 21 dias, essa é uma proposta neurolinguística, uma ação, aquela ação se torna um hábito. Tá? Alguns autores falam 30 dias, 2, 3 meses, mas a ideia é que aqueles conteúdos que você está aprendendo aqui, o novo comportamento que você está assumindo, precisa ser repetido diariamente. Isso é muito importante. Né? Porque não adianta eu compartilho um conteúdo, como por exemplo, eu falei aqui a respeito de ficar dissociado, você faz um dia e não faz mais, não adianta. Tem que fazer repetidamente. O que significa um hábito, gente? Um hábito é quando você faz uma coisa sem precisar pensar nela. Tá? Então essa é a intenção. Você faz, né? Acontece o estímulo, você fica naquela ali, consegue fazer o comportamento que você quer ter, né, em relação àquela situação, mas você pensou. Então quando você não precisa nem pensar mais sobre aquilo, é porque virou um hábito. Tudo bem? Muito bem, falamos no 5º dia a respeito de novas bases relacionais, essa aqui do Sammitiva, né? Então é mais ou menos um resuminho do que a gente já tem falado. E Sammitiva diz que as novas bases relacionais são as seguintes. Primeiro, você precisa parar. Está na correria danada, né? Então para. Depois você escuta a sua criança. Depois você olha. Escutar é um processo mais racional ali, né? O que ela está dizendo? O olhar é mais amplo, tá? Você tem mais o seu sentimento, sua percepção, envolve um pouco mais de emoção também, para que você tenha uma percepção maior né, dela e da situação que ela está narrando. Depois você vai pensar. E aí depois você vai agir. Olha como é que está alinhado a tudo que a gente tem falado nos outros dias, tá bom? Então essas são as novas bases relacionais do Sammitiva. No 6º dia eu falei sobre a escuta ativa. Então a escuta ativa é o seguinte, como a gente vai parar, né, que é a nova base relacional, e nós estamos muito acostumados a escutar para responder. Não tem, como regra geral, importância para nós o que está sendo falado. A gente está mais preocupado com a nossa resposta, né, em todas as relações. Então aqui o exercício é diferente. É você aprender a escutar o que a pessoa está falando para entender o que ela está falando. Tá? Então você vai prestar atenção, você vai fazer perguntas para testar se você está aprendendo, você vai parafrasear, ou seja, você fala assim, olha, você quer dizer isso, para testar se você realmente está entendendo. Então isso é uma escuta ativa, não é escuta passiva, que já é melhor do que não escuta, né? A pessoa fala, você não está nem aí, você já tá, a pessoa fala assim, eu comprei sei lá, um gato. Falo, não, comprei um cachorro, né? Aquele negócio. A pessoa fala, você fala. Você quer mais falar? Não, é escutar, né? É o lado de cá. Mas não só escutar, é uma escuta ativa, participando da fala. Tá bom? Esse foi o desafio do nosso 6º dia. No 7º, eu compartilhei um áudio de uma doutora Filomena Vale. Foi muito interessante. Eu quero resumir algumas coisas que ela falou, né? Então, ela questiona a ideia da gente ter hoje, esse comportamento de dar tudo que a criança quer. Tá? Então ela fala que a gente precisa introduzir na vida das crianças frustração. Por que isso, gente? Pensa bem. Hoje a gente tem jovens que não estão lidando com frustração. Eles não conseguem suportar. Não conseguem suportar quando a menina não quer namorar com ele. Não conseguem suportar quando ele não consegue um emprego. Né? Tem gente se matando por causa disso. Porque qualquer coisinha desse tamanho já é um monstro. Então, ele não foi treinado, né, a lidar com sim e com não. O sim é importante, mas precisa introduzir também o não na vida da criança. Ela precisa se frustrar, ela precisa entender que algumas coisas podem e outras não podem. Porque a vida vai ser assim. Não tem como você... Isso acontece. Hoje, com a situação dos pais estarem fora de casa, muitas vezes os dois trabalhando, quando eles chegam, eles fazem tudo que a criança quer, como uma forma de compensar. Então, isso pode ser
uma coisa assim que a gente acha que é melhor, mas não está ajudando a criança. Precisa ainda ter o equilíbrio, precisa ter o limite. É indispensável ela ter o limite, ter coisa que ela pode e coisa que ela não pode, né? Então elas não são treinadas a esperar, pai, passa o cartão aí. Né? Eu lembro que a Bárbara falava isso, né? Quando a gente ia comprar, eu falei, não filha, eu não entendi. Não, ela falou, passa o cartão. A minha filha falava isso, talvez o seu fale também, né? Então tem a ideia de que tudo vai surgir para ela na hora que ela quer, né? Então isso não é interessante para a formação da criança. Outra coisa que ela fala é para a gente contar a nossa história, que talvez você tenha uma situação melhor hoje e pode proporcionar ao seu filho coisas que você não tinha, mas ele precisa saber que não foi sempre assim, que você conquistou as coisas, tá? Então isso é uma coisa interessante. Então, como ela fala, que as crianças são, os adultos hoje, né, os jovens maiores, eles são destruídos no primeiro não. E não pode ser assim, eles têm que estar acostumados a receber sim, receber não. Cada faixa de idade tem a sua frustração a ser introduzida. Então, na situação de cada um, em cada faixa que ele está, mas você introduzir então a frustração, o não, né, na vida da criança. Isso é muito importante. No 8º dia, esse é um psicólogo, Rossandro Klingey. Foi um vídeo que eu compartilhei e ele fala algumas coisas interessantes. Diz que nós tivemos uma ideia infeliz, né? Que foi a seguinte: meus filhos não vão passar por isso. Você teve uma vida dura, né, para chegar onde você chegou, e nós tivemos a infeliz ideia de que meus filhos não vão passar. Ou seja, quem te tornou quem você foi a sua vida, né? E aí você tira isso da criança. Não precisa proporcionar todo o sofrimento que porventura você tenha tido, mas é a mesma ideia, reforçando a ideia, né, de introduzir a frustração. Então ele fala sobre mimar os filhos, né? O que é mimar? É criar os filhos em um padrão além do real e que dá tudo e não oferece dificuldade. Gente, isso é realmente um problema, tá? Eu sei que a gente acha que está fazendo o melhor para a criança, não está não, tá? Outra coisa é que nós não estamos criando resiliência nas crianças, né? Resiliência é um termo que veio lá da física, né? Que diz que é a propriedade dos materiais de retornarem ao estado anterior. Ou seja, você deforma o material e ele volta a ser como ele era. Então hoje a gente dá um não para a criança e ela desmancha. Né? Então essa capacidade de resiliência, essa capacidade de sofrer ali uma situação negativa e voltar a ficar bem. Né? Recuperar as emoções com certa facilidade, porque ela entende que nem tudo pode. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Né? Outra, reforçando suportar a frustração. E outra coisa, ele fala que em termos de profissão, né? 90% das demissões, elas acontecem por falta de habilidade de relacionamento. Então não é por competência técnica, tá? É porque a criança não tem essa habilidade de se relacionar, porque ela está acostumada a ser servida. Tudo que ela quer acontece. Outra questão muito importante também é a gente não se colocar no mesmo nível das crianças. Né? Essa foi uma outra ideia infeliz que nós tivemos. Vou ser amigo dos meus filhos. Não que a amizade não seja uma coisa boa, mas quando você perde a sua hierarquia, a criança precisa dessa hierarquia para se estruturar também. Então, ser amigo, você pode ser amigo como pai ou como mãe, não estando no mesmo nível. O que a gente vê hoje, pais interagindo no mesmo nível com as crianças, discutindo questões, né? Entenda isso da maneira correta. Você pode, uma outra coisa, inclusive eu estava conversando com um pai, né? É importante você se humanizar, é uma fala inclusive do Augusto por isso, né? Perante seu filho. Ele pode saber que você erra, você não precisa ser o dono da verdade, você só precisa ser o pai, né? O pai que acerta e que erra. Inclusive isso funciona como exemplo para a criança, para ela poder entender que ela também pode errar, né? E ela acerta. Essa tranquilidade começa pela gente, mas não é se colocar aqui junto com ela, tá? É ser amigo, ser parceiro e tudo, mas aqui, eu sou pai e você é filho. Essas ideias talvez sejam um pouco diferentes daquelas que a gente está acostumado a achar que é o melhor, né? Por isso a gente está falando aqui, fica à vontade para botar seus comentários, tá bom? Mas esse foi o resumo então. Agora toda sexta-feira a gente vai resumir os 6 dias anteriores e vou publicar então na sexta um vídeo para você revisar no sábado, tá certo? Então, um grande abraço, até o nosso próximo papo semana que vem.